Devocional Passo a Passo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Liberdade é uma das palavras mais desejadas e celebradas da nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, talvez seja uma das mais mal compreendidas. Para muitos, liberdade é poder fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Mas a liberdade que o Evangelho anuncia é bem diferente. É uma liberdade que tem direção, tem limite, tem propósito. O apóstolo Paulo abre o capítulo 5 da carta aos Gálatas dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas, logo em seguida, ele nos alerta: não se trata de uma liberdade egoísta ou desgovernada. Em Cristo, fomos libertos do jugo da lei como meio de autojustificação, mas também fomos libertos da escravidão da carne. Essa inclinação humana para o egoísmo, o orgulho, a autossatisfação acima de tudo. Não somos mais escravos de nada, nem da religião sem vida, nem dos desejos desordenados. Fomos chamados à liberdade para servir uns aos outros em amor. Essa é a grande virada do texto. A verdadeira liberdade cristã nos leva a amar, nos leva ao outro, nos tira do centro. Paulo chega a resumir toda a lei em uma única frase: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando usamos a liberdade para alimentar o nosso ego, entramos num ciclo de competição e destruição mútua. Mas quando deixamos que ela nos conduza ao amor, experimentamos o que é viver como Cristo viveu. Paulo então nos convida a viver pelo Espírito. Isso não é apenas uma linguagem espiritualizada, é uma convocação real a um modo de vida totalmente novo. O Espírito Santo em nós passa a nos conduzir, a nos sensibilizar, a nos transformar de dentro para fora. Ele nos ensina a caminhar por outra lógica, não mais segundo o que queremos por instinto, mas segundo o que Deus deseja formar em nós. Essa caminhada, no entanto, não é isenta de conflito. Existe uma luta entre o que Paulo chama de carne e o espírito. E ele é direto. Os desejos da carne e do espírito são opostos. O cristão vive num campo de batalha interior. E esse conflito é um sinal de que o espírito está atuando. Se não há luta, talvez haja rendição à carne. Mas se há luta, há esperança de transformação. Paulo então apresenta duas listas. A primeira, com obras da carne, atitudes e comportamentos que brotam quando vivemos desconectados de Deus. Coisas como inveja, ira, imoralidade, divisão, egoísmo, entre outros. E ele é claro: aqueles que praticam essas coisas de forma contínua e sem arrependimento
não herdarão o reino de Deus. Em contraste, ele nos mostra o que acontece quando o Espírito tem liberdade em nós. Nasce o fruto do Espírito. Repare, é fruto no singular, porque é uma realidade integrada. Quando o Espírito habita em alguém, essa pessoa não cresce apenas em paciência ou alegria, mas em amor, paz, bondade, domínio próprio, tudo junto. É o caráter de Cristo sendo formado, visível, reconhecível. Mas esse fruto não aparece do nada. Ele brota numa vida que crucificou a carne com suas paixões e desejos. Crucificar a carne não é apenas resistir à tentação, é uma decisão de não mais viver como quem é o próprio centro. É abrir mão do trono da própria vida e permitir que Cristo reine ali, por meio do Espírito. Paulo encerra com um chamado firme. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Em outras palavras, se cremos que a vida nos foi dada por Deus, então que ela também seja conduzida por Deus. Não basta ter o Espírito como doutrina, é preciso tê-lo como direção. E talvez esse seja o nosso maior desafio diário, viver como gente livre que ama, serve, luta contra a carne, permite que o Espírito frutifique e anda segundo a nova vida que recebeu. Por isso, algumas perguntas precisam ecoar no coração ao fim desse texto. Como você tem usado sua liberdade em Cristo? Tem sido um trampolim para o amor ou uma desculpa para o ego? Quais áreas da sua vida ainda estão mais alinhadas com as obras da carne do que com o fruto do Espírito? E você tem buscado viver guiado pelo Espírito? Isso exige escuta, rendição e obediência. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado pela liberdade que temos em Cristo. Obrigado porque não estamos mais presos à culpa, nem dominados pelos nossos próprios desejos, mas queremos mais que isso, Deus. Queremos viver conduzidos pelo Teu Espírito. Ensina-nos a usar nossa liberdade para servir, amar e viver de forma que Te honre. Crucifique em nós tudo o que pertence à carne e faz crescer em nós o fruto do Teu Espírito. Que o nosso dia, as nossas escolhas e o nosso caráter reflitam o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Esta é uma produção Claraboia 360.